Oi, vamos à nossa aula de matemática de hoje, sexta-feira, né? Chegando o final de semana. Quem não conseguiu ainda acompanhar as atividades, aproveita o final de semana para colocar essa semana em dia. Hoje é aquela aula de matemática um pouquinho menor, tá? Na aula de ontem a gente viu um pouquinho sobre as medidas de comprimento, né? Vimos as questões relacionadas ao metro. Vimos os múltiplos ali, os submúltiplos do metro, trabalhamos com a questão do decímetro, centímetro e milímetro. Vocês mudaram de uma unidade para outra, né? Que a gente viu que tinha que dividir por 100 ou por 10 ou por 1000, dependendo da unidade que a gente queria medir. Hoje a gente vai ver na atividade de hoje, que está lá na página 55 da apostila de vocês, medidas de um televisor. Então, o que nós vamos falar lá? Geralmente, quando a mãe e o pai vão na loja comprar um televisor, ele chega lá na loja e ele diz, me dá uma televisão. Ele não fala assim, me dá uma televisão de 50 centímetros na tela. Ele fala em polegadas. Então, a polegada, ela também é uma unidade de medida, tá? Ela quase não é muito utilizada, geralmente já foi mais utilizada há um tempo atrás. Hoje a gente no nosso cotidiano, a gente geralmente usa nesse caso para comprar um televisor, mas ela já foi muito utilizada. Ela começou a ser utilizada na antiguidade, então, quando eles usavam para medir o corpo. Não tinha régua, né? Não tinha outras coisas, então eles usavam a polegada para medir. Depois que surgiram as unidades de medida padrão, a polegada, então, ela começou a ser utilizada com uma medida específica, porque o que acontecia? A polegada, ela é esse espacinho aqui, né, ó, da pontinha do nosso dedo até aqui na primeira dobrinha que ele faz. E o que acontecia, então? Se o meu dedo fosse pequenininho, a minha polegada teria uma medida. Se fosse um homem, por exemplo, com a mão bem grande, a polegada dele, esse pedacinho aqui, teria uma medida maior. Então, as medidas não fechariam. Por exemplo, se a Pro dissesse, eu quero um negócio lá que a Pro fosse comprar com 10 polegadas. Ele ia medir 10 tantinhos desse aqui e ia dar para Pro. Agora, se o cara que medisse tivesse um dedão, ia ficar bem maior do que a Pro tinha pedido, né? Mesma coisa se um homem fosse comprar. Ele queria alguma coisa com 20 polegadas, ele mediu com o dedo dele. Se a vendedora fosse uma mulher bem pequenininha como a Pro ia fazer com a polegada da Pro, isso ia ficar bem pequeno. Então, por isso, depois que eles criaram um padrão de medida, né, baseado no metro, nos centímetros, a polegada ainda continua sendo utilizada, só porque agora eles criaram uma medida específica. A polegada, então, ela mede 2 centímetros, 54 milímetros. Então, é 2,54, que é uma média, né? Esse tantinho aqui, ó, de quanto mede uma polegada, certo? E como que a gente faz, então? Como é que eu sei quantas polegadas que deu? Eu vou usar a multiplicação. Por exemplo, se a Pro comprou uma TV 20 polegadas, o que eu vou fazer? 2,54 vezes 20. Daí eu vou saber quanto que mede a tela do meu televisor. Mas o meu televisor tem 42 polegadas, Pro. Multiplica. 2,54 vezes 42. E vai saber qual é a medida, então, da tela do seu televisor. Lembrando que é medida e a gente vai usar multiplicação com vírgula. 2,54 tem 2 casinhas depois da vírgula. Então, vocês têm que lembrar que depois de vocês resolverem a multiplicação, lá embaixo no resultado tem que contar as casinhas, né? 1, 2 e colocar a vírgula também. Lembram? Multiplicação de números decimais. Tem vírgula lá em cima, conta quantas casinhas tem depois da vírgula, vai lá no resultado, conta de novo o mesmo número de casinhas
e coloca vírgula, porque provavelmente vai dar um número com vírgula, né? Se for 00 depois da vírgula, pode esquecer, mas se for outros números, tem que colocar no número junto, tá bom? Façam a atividade da apostila, bom trabalho, bom final de semana para todo mundo. Aproveitem para descansar, quem tá com as atividades em dia e quem não tá, tenta organizar que tá quase terminando essa apostila, né? Semana que vem é a última semana dessa apostila. Então vamos tentar colocar ela em dia, que outubro já tem apostila nova.